Vem comigo resolver processos de licitação, questões sobre o processo licitatório e o edital de licitações, questão na tela. Número 1. A empreitada por preço unitário é entendida como a contratação de obra por preço certo de unidades previamente determinadas. É isso. Preço por quilômetro, preço por metro quadrado, está tudo previamente determinado, correto? No acompanhamento das obras, o ente público, por meio do fiscal, pode medir uma obra conforme critério de contratação. Assim, na empreitada por preço global, o pagamento ocorre após conclusão de cada etapa em determinado período pré-estipulado conforme contrato. Já na empreitada por preço unitário, tendo em vista a ausência de um projeto básico minucioso, aspas, de um projeto executivo, o ente contratante remunerará o contratado por o quê? Pelo que está estipulado no contrato? Sim, mas não é assim que a remuneração ocorre, o critério de medição, né? Ele pode estar estipulado no contrato, mas não pode ter sido executado. Cronograma físico-financeiro? Não posso seguir cegamente. Estipulado pelo fiscal? Não é ele que define a forma de remunerar, tem que estar previsto em contrato. O parecer do contratado aprovado pelo ente? Não. No caso aqui, nós temos um caso claro de quantitativo de materiais efetivamente utilizados. Então, eu pago o que foi efetivamente utilizado. Ainda que o cronograma diria que tivesse que pagar mais porque deveria ter sido executado, se não foi executado, não há se falar em pagamento. Nós estamos falando de pagamento de serviços apenas executados, medidos, né, aferidos pela fiscalização técnica. A respeito da situação hipotética, veja, na execução de uma obra pública cujo regime é empreitada por preço global, a construtora solicitou mudança da solução de estrutura metálica da edificação para alvenaria estrutural. Loucura, empreitada por preço global. O motivo do pleito foi de que o preço apresentado em sua proposta estava muito abaixo do preço de mercado, o que traria prejuízo para sua empresa. O que eu falo para esse cara? Foda-se, se vira, meu amigo. Você deu o preço, ganhou, agora execute, senão tem penalidade. Em resposta, o fiscal negou o pleito e, para compensar o prejuízo, propôs antecipar em 6 meses a data base de reajustamento. Vão duas pessoas aqui se fuder, a empresa e o fiscal, porque primeiro que ela não pode fazer isso, porque ela assinou o termo de que conhece o objeto, aceitou participar e deu preço barato porque quis. E segundo que eu não posso, como fiscal, antecipar, propor antecipação de reajustes ou de database de propostas para que a empresa ganhe mais. Eu estou agindo em desfavor da administração. Os dois estão errados. Mas vamos lá. A respeito dessa situação, na empreitada por preço global, a contratada tem direito à mudança de projeto ou das especificações. Não, isso jamais seria possível, né? Embora pequenos ajustes possam ser feitos, corrigidos, mas desse jeito, dessa magnitude, isso a gente fala que a gente está mudando o objeto, né? Tinha um escopo definido, agora a gente está, através de uma contratação para esse objeto, desenhando agora uma outra contratação com um objeto diferente, eu estou descaracterizando o objeto original. Isso, por exemplo, trocando de estrutura metálica para uma estrutura de alvenaria estrutural, eu estou jogando contra a administração pública e contra as empresas que trabalham com alvenaria estrutural. Afinal de contas, elas não participaram inicialmente porque a estrutura era metálica. E agora mudou ao longo do tempo as regras do jogo, dentro do contrato. Não posso descaracterizar o objeto. Segundo a Lei 14.133, o regime de contratação de obras e serviços, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver projeto básico e executivo. Todo mundo já sabe responder. Executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens, prestar serviços especiais, realizar montagem, teste, preparação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Que regime de contratação é esse? Obviamente, empreitada por preço global, não é porque a gente que tem que desenvolver o projeto básico e o executivo. Semi-integrada, não, aqui a contratada desenvolve só o executivo. Empreitada integral, aqui a gente desenvolve tudo e é turnkey, ela faz até o final, entrega em funcionamento. Empreitada por preço unitário também não, só sobra para nós contratação integrada, onde eu terceirizo a execução, mas também projeto básico e executivo. O regime de execução indireta de obras e serviços de engenharia, que tem como característica a contratação da execução de obra ou serviço por preço certo
e total é denominado. Ora, preço unitário não é, tarefa não é, empreitada integral também não é, só nos resta empreitada por preço global. Embora você me diga, tarefa, eu tenho ali pequenos serviços, eu posso contratar ali pequenos serviços com ou sem fornecimento de material. Veja, aqui teria que falar que é serviços de pequena magnitude, né? Serviços, como é que eu poderia dizer? Simples. E aqui não falou disso, falou de uma maneira geral de obras, inclusive. Obras eu não posso fazer por tarefa. Para alcançar as metas do seu programa habitacional, a Prefeitura de um município brasileiro pretende contratar a execução de um certo número de moradias em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviços, instalações, que ficarão sob inteira responsabilidade da contratada até sua entrega à Prefeitura, em condições de quê? De entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, em condições de segurança estrutural e operacional e com características adequadas à finalidade da moradia. Os pagamentos estariam associados ao cumprimento de metas físicas de percentual de entrega de moradias. Então eu estaria ali, o quê? Fixando metas para os pagamentos. Tal descrição corresponde à definição na legislação aplicável de que forma de execução? Primeiro, forma de execução direta ou indireta? Se eu estou contratando, não pode se falar em forma de execução direta, não é a administração pública que está executando, então é indireta. Qual o regime de execução? Empreitada integral, preço global ou preço unitário? Veja, preço unitário não é, porque eu estou com um pacote como um todo sendo licitado. Poderia ficar em dúvida entre integral e preço global. Por que é integral? Porque é turnkey, é para entrar em funcionamento. Então eu não estou entregando só a construção, a moradia em si, já estou entregando as chaves. Então essa é a ideia, olha só. Até a entrega da prefeitura em condições de entrada em operação. E a maioria das obras que nós licitamos, elas não são entregues em condições de operação. Elas não são entregues, por exemplo, uma escola, né, geralmente não é entregue com cadeiras, não é entregue com, o que mais? Geladeira, fogão, não é entregue com isso. Depois eu tenho que fazer contratações subsequentes, subsidiárias, para entrar em operação. Diferente da empreitada integral, que é o caso aplicado para esta questão. Para a execução de serviço de rejuntamento de piso em um vestiário de pequeno porte, incluídos mão de obra e fornecimento de materiais. Opa, maravilha! Rejunte de piso, vestiário pequeno, mão de obra e fornecimento de material. Qual é a contratação mais adequada? Sem dúvidas, não é empreitado por preço unitário, porque aqui eu consigo definir muito fácil as margens, os quantitativos e os valores. Eu preciso saber, olha, é aqui que você vai fazer por esse preço. Então poderia ser empreitada global, poderia ser empreitada integral, poderia ser contratação por tarefa, e aqui não, contratação semi-integrada, que eu teria que terceirizar. No caso, veja, estou falando de pequenos serviços, incluídos mão de obra e fornecimento de material. Então veja, a integral é até turnkey, não tem nenhum empreendimento aqui sendo construído, né? É um serviço simples. Empreitado por preço global, poderia ser empreitado com preço global, mas a questão deixou bem claro o pequeno porte, deixou bem claro o fornecimento, inclusive, de mão de obra e serviços. Portanto, aqui, contratação por tarefa, com certeza, sem dúvidas, é a melhor forma, a melhor alternativa de resposta. Visando a eficiência da gestão de patrimônio, pretende-se instruir, no âmbito do Conselho Regional de Representantes Comerciais, processos tendentes a alienar bem imóvel dominical, cuja aquisição foi derivada da dação em pagamento. Alienar bem. 2. Contratar serviço comum de engenharia. De acordo com a Lei 14.133, é correto afirmar que, veja, não é possível alienar o imóvel? Não, é possível. O pregão não se aplica à contratação de obras e serviços de engenharia. Pregão não se aplica à contratação de obras, mas serviços comuns, ele se aplica. Pá, então, tá errado. Errado, errado.
Ele não se aplica aqui de obras, né? Então tá certo que ele não se aplica a obras, mas ele pode se aplicar a serviços de engenharia. C. A alienação, dentre outros requisitos, será derivada de licitação. Na modalidade leilão, onde eu quero alienar, vender. Maravilha! Enquanto o serviço de engenharia poderá ser contratado mediante pregão. Por quê? Porque é serviço comum. Então está correto. Gabarito letra C. A alienação de bens imóveis da administração, cuja aquisição tenha sido derivada de dação e pagamento, demanda autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Isso aqui não foi tema da aula, não foi termo da aula, e a gente, enfim, não, salvo engano aqui, não precisa de autorização legislativa, neste caso de dação em pagamento. Caso certo município almeje realizar a contratação de um serviço comum de engenharia relativo à ação objetivamente padronizável, em termos de desempenho, qualidade, manutenção, adequação e adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais, nos termos da 14133, qual é a modalidade, gente? Convite nem existe mais. Concurso, não, modalidade aqui é técnica, artística. Diálogo competitivo, não, aqui eu sei a solução muito bem. Eu fico entre leilão e pregão. Leilão é para alienar, vender. Só me resta pregão. Só me resta aqui pregão. Alternativa letra E. Caso a União almeje realizar uma obra na respectiva sede, cujo projeto básico foi elaborado, não se enquadrando como serviço comum de engenharia. Opa! Não é serviço comum de engenharia. E foi orçado em R$500 mil em relação a qual foram adotados procedimentos administrativos pertinentes e existem diversos interessados na contratação, com condições de realizar a avença. É correto afirmar que, à luz da 14133, deve ser realizada o quê? Veja, eu quero uma obra. Obra não é serviço comum de engenharia. Obra é obra. Serviços de engenharia podem ser comuns ou especiais. Então, se não é serviço comum de engenharia, é uma obra, só me pode ser licitação na modalidade concorrência. Não pode ser contratação direta, não há essa previsão de contratação direta. Poderia ser por inexigibilidade se nós tivéssemos um valor aí inferior a 100 mil, né? 100 mil reais, mas não é o caso, é de R$500 mil. Contratação direta, então, não cabe. Licitação na modalidade diálogo competitivo não é necessário e o valor também não justifica mais nada hoje na licitação. Uma licitação de modalidade de concurso não é em decorrência do objeto, só tem a letra C como alternativa. Seguindo, com o escopo de promover a adequação da gestão do patrimônio público, as autoridades competentes de Maranhão entenderam que seria pertinente realizar uma alienação de bens imóveis dominicais que foram adquiridos por dação em pagamento após os devidos trâmites. Além disso, definiram que é necessária a contratação de serviço comum de engenharia que envolve ações previamente padronizáveis em termos de desempenho, qualidade, manutenção na sede. Assembleia Legislativa, como preservação das características originais do imóvel. O que ele quer dizer? Ora, não é obra e não é serviço especial. Estou mantendo os padrões, não estou inovando no ambiente. Considerando o disposto na 14133, é correto afirmar que, neste caso, deve ser utilizada, respectivamente, as seguintes modalidades. Já vimos a questão muito parecida. Para alienar, leilão. Para contratar, deve ser o quê? Aqui não é concurso, não é diálogo, não é concorrência, não é pregão. Para contratar, não pode ser leilão. Pode ser concorrência? Pode ser concurso? Não. Pode ser concorrência ou pregão. Veja, pregão por quê? Porque nós estamos falando de serviço comum de engenharia. Só por isso. Então, leilão e pregão. Gabarito letra C. Segue atenção aqui. Segundo a 14133, o regime de contratação de obra e serviço em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver projeto básico e executivo, eu já sei que é contratação integrada. Executar obras e serviços, fornecer bens, prestar e realizar montagem, teste, pré-operação, fica até cansativo, olha, e as demais operações necessárias suficientes para a entrega final. Não é empreitada por preço global, porque eu estou terceirizando o projeto básico e executivo. Não é semi-integrada, porque a semi-integrada só terceiriza o executivo. Não é integral, porque não é turnkey.
Não é empreitada por preço unitário, porque eu não estou pagando por preço certo por unidades determinadas. Só me resta a alternativa E, contratação integrada, onde eu terceirizo a contratada, não só a execução da obra, como também a elaboração dos projetos básico e executivo. Espero que tenham entendido, gostado da aula e, principalmente, não errem mais. Um abraço, vamos em frente.